Glórias a Deus. Eu quero ler uma passagem para estarmos aí compartilhando com a igreja. Deus moveu meu coração quando eu estava conversando com uma pessoa que por 13 anos estava servindo a Deus e em função de algumas situações que certamente não são argumentos nem justifica o fato de sair dos caminhos de Deus. Essa pessoa falava que buscava a Deus e estudava muito a palavra do Senhor, chegou a fazer uma parte do seminário. Nesse seminário, certamente ele tirou a sua conclusão a respeito daquilo que é eleição. Eleição, se nós olharmos na expressão dessa linguagem, para alguns, secularmente ou popularmente, pode concluir que simplesmente é um ato deliberado de uma pessoa segundo a sua determinada avaliação, segundo o conceito, a respeito de alguma coisa. Ou seja, ele escolheu segundo o seu desígnio. E trazendo para a teologia, ainda que eu entendo que alguns creem dessa forma, o Pedro ele deixa bem claro a definição da eleição dentro da palavra do Senhor. Eleição segundo a presciência de Deus. No capítulo 1, versículo 2 de 1 Pedro, ele fala claramente, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência. Ele já sabe antecipadamente quantas pessoas, quem vai servir ou não, no momento que as pessoas receberem a palavra. Quantas pessoas negam a palavra de Deus? Quantas pessoas já tiveram contato com a palavra de Deus e não tomaram uma posição diante de Deus? Porque a palavra de Deus deixa claro que Deus chamou a todos, mas nem todos o receberam. Deus trouxe a salvação para todos, mas nem todos o aceitaram. Então, para a confirmação dessa eleição, eu tenho que responder esse chamado. Amém, queridos? Amém, igreja? Então, é uma coisa que nós devemos ter claro em nosso coração, para não sermos enganados ou confundidos, porque o inimigo está aí se aproveitando de certos ensinos para tirar as pessoas da presença do Senhor. Olha, imagine você, seguramente, ter esse conceito de eleição. Deus ele vai escolher uns, porque Ele quer, porque de repente Ele acha que tem que ser dessa forma, sem uma disposição da pessoa em buscar. Simplesmente, vou pegar aquele, vou pegar aquele outro, você não quer, eu não gostei de você. Como nós fazemos? Nós não fazemos assim? Sim ou não? Às vezes nós julgamos pela aparência, sem de repente ter um relacionamento com a pessoa. A tendência natural do homem é fazer acepção da pessoa. Isso é comum com o homem natural. E de repente tirou esse conceito. Deus elege conforme Ele quer. Assim como o homem também acha. Também um homem faz desse jeito. Então, nós temos que ter esse entendimento para estarmos seguros em Cristo Jesus. Seguros a respeito daquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Jesus fez por nós. Glórias a Deus. E quando vier o engano no nosso coração, já estamos vacinados, preparados, sabiamente pelo Espírito Santo de Deus. Abra a palavra do Senhor 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos estar lendo a partir do versículo 2. Glórias a Deus. Às vezes as pessoas ficam confusas com relação ao atributo de Deus, gente? Meu Deus, presciência, como Ele sabe? Ele sabe, gente. Ele tem poder para isso. Amém? Eu vejo o apóstolo Paulo, quando ele escreve, o povo romano diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sua sabedoria, como do seu conhecimento. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Ora, quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Quem foi seu conselheiro? Realmente, os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os da gente. Todo mundo concorda com isso, sim ou não? Isso é uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes, gente, a gente tem essa capacidade também. Vocês querem ver um exemplo? Hoje jogou Flamengo e Cruzeiro. E o Ismael entrou lá na internet, e viu
pesquisa, uma enquete, né, através dos internautas lá, e a maioria, eu acho que foi 74%, sei, Joel, 74% disse que o Cruzeiro ia ganhar. E 26% disse que o Flamengo ia ganhar. Né, o homem trabalha com probabilidade, sim ou não? Ora, quem vê o Cruzeiro jogando, ele está com um time muito melhor, ele estava jogando em casa, e o Flamengo está lá embaixo. Você está entendendo? Nós temos uma certa capacidade para isso. Agora, o nosso Deus é infinito. Você entende o que é a presciência de Deus? Você olhar, de repente, o pastor Marcos antes vivia lá de uma forma dissoluta, né, sem querer saber de Deus, apesar de eu achar que eu estava servindo a Deus, amém, gente? A princípio, eu estava meramente servindo uma religião. Então Deus olha lá, não, isso aí vai ser meu servo. E no momento que já ouvia a palavra antes, claro, mas no momento, né, Deus deu uma oportunidade a mais, eu abracei essa causa, estamos até aí hoje para a glória e nome do nosso Deus. Deus, ele trabalha, investe, né, e o investimento maior certamente foi Jesus Cristo. Glórias a Deus. Diz assim, todos encontraram? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Veja bem, a igreja de Tessalônica nasceu na primeira viagem de Paulo, na primeira viagem missionária. E certamente ele ficou algum tempo lá, e vocês sabem muito bem, quando a pessoa ela tem um encontro com Cristo, quer saber tudo, sim ou não? Ele quer se colocar diante de Deus, ele se derrama na presença do Senhor, quer ter conhecimento, ora, busca a Deus. E o tempo que ele ficou lá não foi o suficiente, queridos. Né, nós vemos ali, dentro de Atos, que o apóstolo Paulo, estando em Corinto, ele mandou Timóteo ver como é que estava essa igreja. E quando Timóteo retornou falando a respeito dessa igreja, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando graças a Deus por aquela igreja. Vi uma igreja espiritual, vi uma igreja graciada. Mas também havia certas dúvidas com relação à forma de estar servindo a Deus. Amém, queridos? Como hoje estamos aí, né, mais de 21 anos servindo a Deus, né, quando eu me deparo com certas situações, principalmente em Apocalipse, né, há 15 dias atrás nós tivemos um seminário de escatologia, falando os últimos acontecimentos, falando a palavra profética. Então existem dúvidas ainda, de uma forma mais profunda. Amém, queridos? Isso é natural. Agora imagine uma igreja nova como esta, que não tinha o acesso que nós temos, né, do Novo Testamento. Eles tinham acesso ao Velho Testamento. Né? Porque quando o apóstolo Paulo, ou os discípulos, os apóstolos da época, eles iam pregar a respeito de Cristo Jesus, e geralmente eles pregavam nas sinagogas. As sinagogas seriam o lugar, o templo judeu. E a religião deles estavam baseadas em quê? Baseadas no Torá, no Velho Testamento. Amém, queridos? Então não tinha acesso que nós temos. Hoje está mole, gente, está muito fácil. Nós temos acesso a todas essas epístolas, cartas, falando a respeito da forma como nós devemos servir a Deus. Acredito que a cobrança é maior, sim ou não? Com certeza. Glórias a Deus. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo algo que é importante para conhecermos, né, a forma de Deus agir. Ele fala o seguinte: vocês são eleitos de Deus, então avalie. E eu vejo aqui algo que Deus colocou à igreja de Tessalônica. Foi o mesmo que ele falou a Coríntio, a igreja de Coríntio. Né, a trilogia de Paulo falando de fé, esperança e amor. Aleluia.
A mesma coisa, gente. Mas ele fala algo assim, porque nós vemos hoje assim, as pessoas dizendo que tem fé, sim ou não? Você fala com qualquer pessoa lá, não, eu tenho fé, tenho fé em Deus. E eu conversava com uma pessoa dessa, falando a respeito de Cristo Jesus, e ela disse, eu tenho uma fé intensa, imensa em Deus. Eu estou na igreja 2 vezes por semana. E agora, Deus? Deus colocou meu coração a fazer um questionamento. Você tem lido a palavra de Deus? E ela disse, olha, a Bíblia tem um monte lá em casa. Mas se eu disser que eu pego a Bíblia para ler, não. E sabem que de uma coisa? Isso é uma verdade, é verdade. Ora, se eu creio que a base da minha fé é a palavra de Deus, ela começou a se questionar, você está entendendo? Ora, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se a palavra do Senhor determina isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, a pessoa não está lendo, que história é essa, gente? Você não acha estranho? Tem alguma coisa errada, sim ou não? Então, meu irmão, a base da fé do cristão é a palavra de Deus. Assim como os muçulmanos, qual a base da fé deles? O Alcorão. O Alcorão. Dos espíritas kardecistas, qual é a base da fé deles? O Evangelho segundo Allan Kardec. Ah, e tem coisa que se baseia na palavra do Senhor. Gente, o problema das seitas é quando vai um pouquinho de verdade. Aí que mora o problema. Amém, gente? Então nós temos que ter cuidado. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, vocês são eleitos de Deus, como que está a operação da fé de vocês? Ponto determinante da nossa fé, meu irmão, é saber que nós somos salvos segundo a graça de Deus. E ninguém tem nenhum mérito diante de Deus. Você entende isso? Ah, nós vamos chegar lá diante de Deus, tem um mérito. Quando alguém ganha uma medalha, ganha um troféu, é porque ele chegou em primeiro, ou segundo, ou terceiro, sim ou não? Ele teve seu mérito. Agora a palavra do Senhor não dá nenhum indício que o homem, ele pode ter mérito pela sua salvação. Porque o único que pode receber esse mérito é o nosso Senhor Jesus, porque ele morreu em nosso lugar. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Sabe quando olha a palavra do Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, falando que os homens são indesculpáveis sobre qualquer argumento de não servir a Deus. Ele diz o seguinte, olha, os atributos invisíveis, tanto o seu poder e como a sua divindade são claramente sendo apercebidos pela criação, meu irmão. Está escrito. Ainda que o homem diga que nós viemos do macaco. É sempre bom falar isso. Que a gente todo momento ouve falar isso. Está amarrado em nome de Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo diz o seguinte, só pela criação nós temos que concluir que existe um Deus todo-poderoso, meu irmão. Você quer contemplar, glorificar Deus? Olhe para aquilo que está à tua volta, meu irmão. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Pronto, o apóstolo Paulo diz que somente isso seria suficiente. Mas Deus fez muito mais. Mandou o seu Filho, Jesus Cristo, morrer em nosso lugar. E entenda a operação da fé. Quando Jesus disse, olha, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso você não quer dizer que você precisa sentir algo para concluir que Deus está com você, meu irmão. Eu senti um arrepio diferente, opa, acho que Deus está aqui. Acho. Quem tem dúvida que Deus está aqui, meu irmão? Deus está em você. Sabe por que Deus está aqui? Porque nós estamos aqui. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas.
E nós fomos criados por Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Ora, partindo desse raciocínio, então Deus está conosco em qualquer circunstância, qualquer situação, a qualquer momento. Sim ou não? Então, certamente, nós vamos ter um cuidado. Porque a fé traz a santificação. Uma vez que eu estou servindo a Deus, eu vou procurar fazer aquilo que é agradável a Deus. Buscar e ter uma vida regrada. Eu acho que, para quem tem bom senso, servindo a Deus, ele sabe qual é o mínimo para estar servindo a Deus. Por exemplo, uma situação, na realidade, gente, assim, nós somos pressionados todos os dias, de todos os momentos. Você que tem família, você está sendo pressionado. Porque as responsabilidades nos traz pressão, sim ou não? Você que tem trabalho, você tem uma responsabilidade, isso causa pressão. Você que é casado, vai ter responsabilidade, isso vai causar pressão, sim ou não? Fora isso, meu irmão, existe a pressão de algo que nós não vemos. O reino espiritual. No reino espiritual existe alguém chamado diabo. O acusador da nossa alma. Fora isso. Então, nós sabemos como nós devemos andar diante de Deus. Mas não esqueça, Deus está sempre conosco. Não é porque de repente você está dentro da casa do Senhor, principalmente no louvor. Opa, senti algo diferenciado. É algo provavelmente espiritual. É o Espírito Santo operando, fazendo algo no nosso coração, trazendo quebrantamento. O pastor Zé Carlos disse que o louvor é como você fosse trabalhar no terreno. Aquele terreno todo sujo, o capim alto. Daí o louvor vai lá, limpa aquele terreno. Para quê? Preparando para a boa semente. Teu coração está assim, meu amado? Eu acredito que o louvor é um momento de adoração, de expressar a nossa gratidão, nosso reconhecimento diante de Deus. Olha, de repente a pessoa ficou lá lidando com o trabalho, com as dificuldades, com alguma coisa na sua vida e esqueceu de hoje olhar para Deus, Senhor. Como tu és bom, né? Como eu te amo. Porque na época que existia o templo, que os judeus, uma vez por ano, ofereciam expiação pelos seus pecados, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele ficava, segundo a tradição, ele ficava 24 horas ouvindo a palavra de Deus. Ali os sacerdotes ficavam ali louvando a Deus e falando da palavra do Senhor, porque ele sabia, se entrasse no Santo dos Santos, com a cabeça desviada de Deus, ele não voltava mais. Voltava morto. Olha só a misericórdia de Deus. Hoje nós vemos, o autor aos Hebreus diz, entrai com ousadia no Santo dos Santos. Olha só o quanto nós somos privilegiados, meu irmão. Antes existiam milhares, ou de repente milhões de milhões, e nenhum daqueles poderiam entrar no Santo dos Santos. Só uma pessoa. Então, o escolhido, chamado sumo sacerdote, para representar aquela multidão. E hoje nós temos livre acesso. Você pode dobrar o seu joelhinho aí, você vai chegar diante da presença de Deus. Agora, temos que ter cuidado para não banalizar isso, meu irmão. Não nos acostumar com isso. Aí que mora o problema. Banalizar. Banalizar a nossa comunhão com Deus através do nosso comportamento. A palavra do Senhor diz que aquilo que é santo, meu irmão. E aquilo que é profano tem que sair longe, distante das coisas de Deus. Tem coisas que nós erramos, falhamos, mas devemos voltar atrás e reconhecer. Porque o nosso Deus é santo. De certa forma, a figura do passado expressa o nosso presente. Ou seja, que nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma. Senhor, eu sou bom. Olha como tenho cuidado em guardar os teus preceitos. Olha, Senhor, quanto eu tenho investido na tua casa. Não, mas temos que se colocar diante de Deus, jamais querendo receber glória de alguma coisa.
mas a condição de pecador. Quem esteve na última quinta-feira, o pastor Gil falou, uma vez, nós falando a respeito das coisas de Deus, ele disse o seguinte, não foi como ele disse, mas ele estava brincando. Ele disse, eu sou o homem mais santo dessa terra. E entendemos que na linguagem popular, aquela pessoa que é santa, é aquela pessoa que é irrepreensível diante da sociedade, sim ou não? Falando como homem, como sim ou não? É claro que nós somos santos diante de Deus. Gente, mesmo através da santificação, quando o homem se aproxima de Deus, nós vamos se colocar como o apóstolo Paulo, Senhor, eu sou o maior pecador dos pecadores. Por mais firme que ele esteja em Cristo Jesus, quando chegamos na presença de Deus, nós nos consideramos pequenos, medíocres. É assim, queridos. Porque a santidade de Deus, ela clareia o que nós somos. Ela ilumina aquilo que nós somos. E por isso que Moisés estava curioso para querer ver a Deus. E Deus falou, olha, tu não vai suportar, tu não vai aguentar. Falando a respeito da santidade de Deus. Quando tu vê a minha santidade, tu vai reconhecer o quanto você é pequeno. Amém, queridos? Então, se colocar diante de Deus, sabendo da sua condição, meu irmão. Sabendo de onde Deus te tirou, isso é viver pela fé. É graça de Deus e misericórdia todos os dias, a todo momento. A operação da fé está na tua vida? Beleza. Você sabe de onde você veio? Glória a Deus. Isso é o ponto inicial. Porque depois ele continua falando, olha, a abnegação do vosso amor. Eu entendo aqui que, falando inclusive de 1 Coríntios capítulo 13, falando desses 3 pontos, 3 elementos que demonstram a característica daqueles que são eleitos de Deus. A pessoa que é eleita do Senhor, ela procura viver em amor. Sabe o que eu vejo, gente? Viver em amor, de repente aquela pessoa, pastor, será que eu preciso dar tudo que eu tenho aos necessitados, aos pobres? Meu irmão, tudo que vem à nossa mão é graça de Deus. Acredito que de certa forma é propósito. Nós não vamos matar a fome do mundo. Essa é a verdade. Um dia eu andava pelo centro da cidade e tinha um mendigo, ele estava com uma perna toda cheia de ferida. Eu disse, não, espera aí. Peguei um dinheiro, passei ali. Eu estou falando de uma pessoa, um irmãozinho. Daí o irmãozinho olhou para mim. Olha, se tu fazer isso aí, tu vai ficar sem dinheiro. Porque tem muitas pessoas dessa forma. E aí? Se não vou ajudar ninguém por isso? Você está entendendo, meu irmão? Então, às vezes, nós carregamos algumas coisinhas, até desculpa argumento humano. Se nós pudermos ajudar, vamos ajudar. Nós temos que ter esse cuidado, porque isso é amor. Amor, você olhar para aquela pessoa que ainda não conhece a Deus e sentir compaixão dela que está lá fora. Estamos aqui dentro, show de bola. Eu estou salvo, eleito do Senhor garantido. Não, mas espera aí. Aonde está? Aonde está o amor? Aonde está, meu irmão, a operação do amor na tua vida? Aonde está o sinal do amor na tua vida? Você passa por pessoas, geralmente as pessoas sabe aquele conceito de sucesso que às vezes nós carregamos? Às vezes, dentro das igrejas cristãs, conceito de sucesso é ter gente saindo pelas portas. Como igreja, falando a respeito disso. De repente pode estar, meu irmão. Mas de repente esse não é o sucesso segundo os olhos de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Porque nós carregamos esse conceito. E está errado. Conceito de sucesso na vida cristã é meu ter carro zero, é ter minha casa nova, é os meus filhos tudo abençoado, tudo com trabalho show de bola. Eu conversava com uma pessoa e ela trabalhando demais,
Quando eu falo pessoa, gente, não é gente daqui. Já, quando eu trago exemplo, já me... Ô, pastor, estava falando de mim, não é de você não, meu irmão. Pode até bater alguma coisa, amém? Mas a gente fala com pessoas de tudo quanto é lugar, meu irmão. E eu falar com uma pessoa, a pessoa ali, trabalhando, pois é, irmão, como é que você serve a Deus? Você não tem tempo de trabalhar. Não, mas veja bem, eu quero deixar um legado para os meus filhos. Esse legado para os meus filhos. O melhor legado que você pode deixar para os teus filhos, meu irmão, é uma vida cristã. Sabe quando eu vejo a irmã do Ciné falando do pai dela, né, e os olhos chegam a brilhar, olha que legado bonito. Olha para o pai, um homem reto, um homem honesto, né, um homem que de repente não tinha acesso à palavra de Deus, ou talvez não lia, sei lá, mas ele tinha uma conduta cristã. E ela hoje, né, já sendo vó, ela fala do papai, que já partiu para a eternidade. E certamente com Cristo Jesus, em nome de Jesus. Da mamãe também, né, irmã? O melhor legado, meu irmão. Dinheiro é consequência. Eu olhei assim, meu irmão. Sei, tu estás preocupada contigo, meu irmão. Não, mas veja bem. Veja bem. Nós temos que se preparar para a velhice, a aposentadoria do céu, meu Deus do céu. Que isso? Claro, gente, eu estou falando, eu não estou levando aos extremos, amém, gente? Tem gente, pastor disse, não, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Mas porque a palavra do Senhor fala dos cuidados da vida. Dos cuidados que nós devemos ter. Gente, quando Salomão falou a respeito daqueles que têm a sua confiança no dinheiro, a sua base no dinheiro, jamais vão se fartar. O que ele estava falando? Aquele que confia no dinheiro sempre vai querer ganhar mais. Porque a confiança dele está ali. E todos os dias nós somos tentados a confiar no dinheiro, sim ou não? É verdade ou não é, gente? Amanhã. Ora, eu tenho compromisso de ser honesto. Com certeza. Mas vamos tomar cuidado em nome de Jesus. Todo dia eu também tenho que vigiar nisso, meu irmão. O próprio Jesus disse, ou você se virar Mamon, que é o Deus do dinheiro, ou a Deus. Não tem meio termo, não. Então vamos tomar cuidado em nome de Jesus. Amor é você olhar para aquele que não serve a Deus com compaixão e misericórdia. Senhor, que essa pessoa tenha um encontro contigo assim como eu tive também. Não importa se o Eike Batista deixou de ser bilionário, né? O homem perdeu 30 bilhões em 18 meses. Meu Deus, se um dia eu perder 100 reais, vai ser um choro. 30 bilhões. Daí alguém diz, mas é dinheiro do governo, foi 6 bilhões do BNDES, não sei das quantas. Muito papo, né, porque era em ações, quem investiu ali perdeu um monte. Seja lá o que for. Né, o homem que queria ser o mais rico do mundo, era o mais brasileiro. O homem, em 18 meses, deixou de ser bilionário. Diz que ele só tem em torno de 900 milhões. É fraco, menino. Mas certamente, né, eu vi algumas reportagens a respeito dele. Gente, a soberba, misericórdia. E aí, ó. Então, queridos, o Eike Batista precisa de misericórdia. Ele precisa de um encontro com Cristo. Gente, nós não estamos falando de miseráveis. Miseráveis porque 80. Não tem ninguém aqui com 80 anos, né? O mais ancião aqui eu acredito que é o irmão Laércio. Né, irmão? Olha lá, um jovem. Olha a graça de Deus lá. Bonito, forte. Né, irmão? Aleluia. Olha, não é bonitinho, é bonito. Glória a Deus. Gente, o que é mísero os 80 anos diante da eternidade? De repente a pessoa ela vai se satisfazer de tudo quanto é prazer que o mundo pode oferecer. E daí? Vai morrer. E aí, meu irmão? Então, por mais que você olhe para aquela pessoa, ele está no top. Né? É o centro das atenções. Tenha misericórdia, meu irmão. Porque se não se converter, meu irmão, é perdição eterna. Sabe que a nossa vida vai passando, a gente vai se acostumando com as coisas. Nós temos que ter esse cuidado. Ver as pessoas sofrendo. Não é comigo mesmo. Sabe que, confessando diante da igreja, eu já peguei muitas pessoas
que eram dependentes químicos. E, de certa forma, eu botei a cara para bater, né, quando pedi ajuda para centro de recuperação, inclusive, né, o nosso ministério tem um, e pessoas que a gente fez, né, crendo que a pessoa ia mudar. Então, são muitas decepções nesse sentido, né, de pessoas que quiseram ajuda, me ajuda, de repente, pum, ixi. Então você ajuda, e de repente você cria uma expectativa, aquela expectativa não acontece, você vai ficando decepcionado. É ou não é, gente? Não é, irmão Alexandre? O irmão Alexandre botou algumas pessoas na casa dele. Agora vão deixar de ajudar? Não, não é isso que a palavra do Senhor diz, meu irmão. Nós temos que continuar ajudando. Então, criou-se uma barreira, uma dificuldade muito grande comigo nesse sentido. Mas caiu por terra em nome de Jesus. Que a gente puder ajudar, a gente ajuda. A gente tem nossas limitações. Você está entendendo, meu irmão? O que é não se acostumar? Né? Porque a palavra do Senhor diz que o nosso amor tem que estar vivo, tem que ser notório. E aí vem a última. A firmeza da vossa esperança. Aonde está o teu coração? Quando fala de esperança, principalmente quando está fora no contexto histórico, falando de algum personagem, no caso do apóstolo Paulo, gente, quando falar de esperança, ele vai estar falando da volta de Cristo buscar a sua igreja. Sempre. Sempre. Quando você lê nas cartas paulinas, esperança está se referindo à volta de Cristo. E como está isso no teu coração? Meu Deus, a vida está tão boa, está tão prazerosa, para que Jesus vai voltar agora? Para quê? Mas é algo que nós devemos reter. E é uma instrução que o apóstolo Paulo trouxe às outras igrejas, de certa forma, falando de uma forma diferente, mas falou, meu irmão, Jesus está por buscar a sua igreja. Diga glória a Deus. Eu até comentando aqui. Então, eleição. E quando, falando com essa pessoa, eu disse, eu não sei se eu sou eleito do Senhor. Eu digo, misericórdia, 13 anos dentro da casa de Deus. E não sabe se é eleito. É algo que nós temos que tomar pela fé. E o que nós vamos fazer isso é confirmação do nosso chamado. Fazer parte da Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Entendo que primeiro vem o batismo, né, a confirmação da nossa fé diante de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que me confessar diante dos homens, confessarei diante do Pai. É claro que ele estava falando um plano muito mais longo. Todos os dias, né, a confirmação do batismo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então nós vamos estar orando, se coloque de pé. Evidências externas de que nós servimos a Deus. Não é para você olhar para o teu irmão e dizer, ó, isso aí não é eleito não. Senão você vai estar falando, isso aí é algo particular. Cada um se julgue. A Bíblia diz, aquele que julgar a si mesmo vai ser julgado pelo Pai. Amém? Isso é algo particular. Quem é eleito de Deus aí, levanta sua mão. Com fé, meu irmão. Se você não tinha certeza, você tem certeza nesse momento. Porque o amor de Deus foi derramado para você. Sabe o que Deus mais odeia, gente? Deus abomina. É quando as pessoas não tomam a decisão de tomar o presente que Ele deu, através de Cristo Jesus. É quando as pessoas não tomam a posição, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar. E o autor aos Hebreus diz o seguinte, já não resta outro sacrifício, porque o sacrifício foi uma só. E nós fazemos parte disso. Nós somos parte da igreja de Deus. Aleluia. E Deus está conosco. Todos os dias. Quando você estiver lá na cama e vier alguns pensamentos ruins, Deus está com você mesmo. Não deixa multiplicar isso na tua cabeça. Quando você estiver lá no problema, na dificuldade, na pressão, Deus vai estar com você.
todos os dias, até a consumação dos séculos. Peça ajuda, peça orientação, peça auxílio, porque o nosso Deus está pronto para ouvir e fazer. Glórias a Deus. Eu quero fazer essa oração com os eleitos de Deus. E você que não tem essa certeza, você não tem essa condição, faça essa oração com Deus. Amém? Senhor, eu quero tomar um passo na minha vida. Um passo de estar te servindo e de conhecer-te. Glórias a Deus. Feche os teus olhos. Pai, a tua palavra foi anunciada. Que a tua palavra, Senhor, venha encontrar guarida nos corações. Pois tu és poderoso para realizar isso. E muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, nesse momento repreendemos todo conceito contrário à tua palavra. Mas que haja um renovo em nossa mente. Senhor, porque nós queremos viver livres. Livres para te servir. Livres para te adorar. Oh Espírito de Deus, tu és santo, Senhor. E te rendemos graças, Senhor, nesse momento. Meu Deus, tu és aquele que sonda cada coração. E tu sabes, ó Deus, as dúvidas. Senhor, as dúvidas que geram confusão em nosso coração. Eu te peço nesse momento, entra com a tua provisão. Entra, meu Pai. Faz a obra. Faz a obra, Senhor. Convence. Senhor, teu Santo Espírito que convence o homem da tua verdade. Da tua palavra, Senhor, daquele no qual tu és e de quem nós somos diante de ti. Convence, Pai. Senhor, continua falando aos nossos corações. Confessamos aqui, Senhor, nossa dependência de ti, Senhor. Confessamos, ó Pai, que tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és a nossa vida. Tu és a razão, Senhor, do nosso viver. Ticalabalai, o doce Espírito de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, tira o cansaço. Seja ele físico, emocional ou espiritual. Tira nesse momento. Meu Deus, passa a tua mão, Senhor. Passa a tua mão, Pai amado, curadora. E aqueles que estão doentes sejam sarados para a glória do teu nome. Coloca a tua vida diante de Deus agora. Porque Deus está passando com a sua unção curadora. A sua unção restauradora. É verdade, Deus está em você. Mas nesse momento eu digo que Ele passa com a sua unção. A sua unção que restaura todas as coisas. Que restaura o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. Porque Ele quer te despertar. Ele quer te levantar com poder e graça. Poder e graça e sabedoria. Deus, em nome de Jesus, te exaltamos, ó Deus Altíssimo. Senhor, já não vale mais o sentimento de amargura, o sentimento da ira. Sim, meu Deus, a falta de perdão. Porque aquele que ama, ele sabe perdoar. Aquele que ama, ele suporta. Aquele que são débil na fé. Aquele que tem falta de entendimento, Senhor, da tua palavra. Pois quem entende, esse sabe perdoar, esse sabe amar. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqueles, ó Pai, que têm, ó Deus, no coração alguma coisa contra alguém. Que nesse momento o Espírito Santo, Senhor, possa estar trabalhando, arrancando a mágoa do coração. Agora, meu Deus, que haja cura. Senhor, que haja liberação de perdão. Em nome de Jesus. Você precisa perdoar. Porque essa mágoa está te corroendo. Essa mágoa está te machucando, você sabe disso, de calabalai. Você precisa perdoar para ter comunhão com Deus. Pois a sua palavra diz que o Senhor nos perdoa como nós perdoamos aqueles que estão em nossa volta. E nós vemos aqui uma promessa condicional. Uma ação de Deus condicional. Eu preciso perdoar. Que haja nesse momento a disposição, porque o Espírito Santo quer trabalhar, quer arrancar do teu coração isso que tem trazido dor, isso que tem trazido instabilidade à tua vida. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar paz com todos os homens. Devemos amar todos sem reservas e sem limites.
porque o amor de Deus está sobre nós. Obrigado, Deus.